A subversão da cultura ocidental está a pleno vapor e nossas instituições estão sendo dominadas pelos comunistas. Precisamos saber lutar corretamente, pois essa guerra cultural determinará o futuro da humanidade. Antônio Gramsci foi um pensador marxista italiano e avaliando as mais recentes mudanças culturais na sociedade ocidental, podemos ver que ele foi o mais bem-sucedido intelectual comunista. Esse pensador tinha uma forte convicção de que uma das bases da civilização ocidental, o cristianismo, era o grande inimigo do comunismo e sua agenda revolucionária. A religião e a cultura são os fundamentos de toda a sociedade, ou seja, estão na base da pirâmide. Portanto, para Gramsci, era a cultura e não a condição econômica da classe trabalhadora, como acreditava Karl Marx, que seria o meio de implantar o comunismo no mundo ocidental. No livro The Case of this Blood em português, A Chave deste Sangue, o escritor Malaz Martin faz um resumo da importância de Gramsci ao destacar o sucesso de suas ideias. Citação: a fórmula política que Gramsci desenvolveu tem feito muito mais que o leninismo clássico e certamente mais do que o stalinismo para espalhar o marxismo pelo ocidente capitalista. E essa fórmula foi desenvolvida porque o pensador italiano notou como a sociedade ocidental era profundamente religiosa. Georg North revela o método gramsciano. A única maneira de alcançar uma revolução proletária seria acabando com a fé das massas de eleitores ocidentais no cristianismo e com o sistema moral derivado dessa religião. Assim, muito do relativismo moral e ético, do politicamente correto, do ataque a valores conservadores, sobretudo das instituições como a família, do enfraquecimento de todas as instituições de governanças e das liberdades individuais. São manifestações que a agenda gramsciana está avançando na civilização ocidental. Antônio Gramsci fundou o Partido Comunista da Itália e se tornou um membro do parlamento, sendo um político bastante engajado com a causa. No entanto, ao ter sua imunidade parlamentar suspensa pelo ditador fascista Benito Mussolini, acabou sendo preso. E foi durante sua estadia na prisão que ele escreveu sua obra, Cadernos do Cárcere, com um enorme conteúdo abrangendo vários assuntos. Por ser escrito à mão pelo italiano, foram mais de 20 cadernos e sabendo do enorme risco de ser censurado pelas autoridades fascistas, ele usou termos mais suaves no lugar da terminologia marxista tradicional. Ele terminaria de escrever sua grande obra em 1935, mas esses escritos só seriam publicados entre 1948 e 1951 e só na década de 1970 que seria traduzido para o inglês. Mas no ano de 1957, quase 400.000 cópias dos Cadernos do Cárcere foram vendidas. Gramsci, no entanto, não veria o sucesso das vendas, já que em abril de 1937 acabaria falecendo após sofrer uma hemorragia cerebral. Mas foram os escritos dos seus cadernos que ele introduziu várias ideias na teoria marxista, na teoria crítica e também na teoria educacional. E foi a ideologia da hegemonia cultural que unificou o extenso trabalho do italiano desde 1917 até sua morte. Uma das questões que o marxista italiano tinha era o porquê da Revolução Marxista não ter tido êxito no Ocidente no início do século XX. Sobre isso, Gramsci iria sugerir que os capitalistas não controlavam os proletariados de forma coercitiva, como Marx chegaria a pensar, mas sobretudo de forma ideológica. E eram esses valores morais e toda a tradição ocidental que permitiam o fortalecimento do status quo burguês, impedindo o surgimento de qualquer revolução. A diferença do intelectual italiano para Vladimir Lenin era que o ditador bolchevique via a cultura apenas como coadjuvante de assuntos políticos, mas Gramsci a via como um ponto-chave. Assim, o italiano defenderia a necessidade da classe trabalhadora desenvolver uma cultura própria, separada e distinta dos valores comuns ao resto da sociedade. Portanto, a ideia central da teoria gramsciana era: controle as crenças das pessoas e você as controlará. Isso, no entanto, só seria possível de se alcançar se a hegemonia da classe dominante estivesse em crise. E é por isso que os seguidores do filósofo italiano iriam usar várias táticas para aumentar a crise na sociedade ocidental, como bem podemos ver nos dias de hoje.
Essa hegemonia que Gramsci tanto escreveu sobre, é como uma ordem difundida pela sociedade em todas as manifestações institucionais e privadas. Portanto, todos os costumes, gostos e padrões morais são impregnados com esse espírito cultural. O escritor John Comey observou em sua obra: a suposição fundamental por trás da visão de Gramsci da hegemonia é que a classe trabalhadora, antes de se apossar do poder do Estado, deve estabelecer a sua pretensão de ser uma classe dominante nos campos político, cultural e ético. Segundo essa visão, existem 3 fases da revolução. Primeiro, a reivindicação de ser a classe dominante na cultura. Segundo, tomar o poder do Estado e aparelhá-lo. Terceiro, transformar a estrutura econômica. Se paramos para pensar nas mudanças das últimas décadas nos países ocidentais, todas essas fases estão sendo seguidas pelos membros da agenda comunista. A esquerda, em vários países além do Brasil, tomou conta não só das universidades, do cinema, literatura e cultura em geral, mas do poder político e das várias instituições como o judiciário e até algumas igrejas. Gramsci também acreditava na ideia de que a classe trabalhadora deveria desenvolver seus próprios intelectuais, que mantivessem valores críticos ao status quo. Cabe destacar aqui que o termo classe trabalhadora na linguagem gramsciana são os defensores da agenda marxista em geral, os agentes revolucionários. O status quo seria os pilares da civilização ocidental judaico-cristã, as ideias, tradições e aspectos culturais dominantes. Se olharmos para o Brasil de hoje, é evidente que o status quo dominante são pessoas que compactuam e fazem parte da agenda socialista e gramsciana, sejam militares ou colaboradores inconscientes. Essas pessoas estão inclusive em cargos de poder em várias instituições do Estado brasileiro, além do mundo artístico acadêmico, literário e cultural. Fica claro então que a estratégia da esquerda política em tomar as universidades foi uma tática desenvolvida por Antônio Gramsci, e ela teve muito sucesso em todos os países onde foi adotada. Quando o italiano escreveu sobre a importância dos intelectuais para a Revolução Comunista, é importante saber que sua ideia é muito mais ampla do que meros acadêmicos comuns, no livro Gramsci in Politicis. Em português, A Política de Gramsci, a autora Anne Sasson, escreve que o filósofo italiano identificou 2 grupos desses intelectuais, os orgânicos, vindo da classe trabalhadora, mas são na verdade agitadores marxistas e aqueles tradicionais. O clero, filósofos e acadêmicos. Portanto, com toda sua teoria que focava no aspecto da revolução cultural, Gramsci é o teórico principal do que hoje, em dia, se denomina de marxismo cultural. O escritor Georg North nos traz uma interessante descrição do filósofo italiano como o mais importante teórico antimarxista que já se originou do movimento marxista. Isso porque, ao contrário de Marx, ele não colocou em seu pensamento o modelo de produção econômico no centro do desenvolvimento social. O escritor do livro Marxismo Italiano, Paul Picconi, explicou que a visão de Gramsci contradizia a ideologia marxista-leninista oficial, provendo uma dimensão ética e subjetiva superior ao materialismo da mesma. Assim, o grande mérito do pensador italiano foi ter percebido muito antes de outros intelectuais marxistas que as relações econômicas eram apenas uma parte da realidade social, e viu que os aspectos intelectuais, morais e tudo que abrangia a cultura de uma sociedade eram até mais importantes, quando se objetiva modificar essa sociedade. A verdade é que nós libertários devemos perceber que da mesma forma que Karl Marx focou na questão econômica, é um erro também focarmos nossos esforços apenas nesse ponto. Ignorar a guerra cultural e a importância disso de tudo que envolve as conquistas e grandezas da civilização ocidental não trará a vitória da liberdade. Por isso é importante que os defensores da liberdade estudem Gramsci e não ignorem os perigos de suas ideias, pois elas já estão a pleno vapor não só no mundo acadêmico, mas em todas as áreas. Acreditar que apenas defender o PNA, o princípio da não agressão, seja a solução, é uma forma bastante limitada de se defender a liberdade e a manutenção de tudo que existe de bom na nossa sociedade.
Mesmo aqueles que não são religiosos ou não compactuam com determinados aspectos da cultura e tradição dominantes devem defender seus praticantes dos ataques que eles vêm sofrendo dos comunistas. Afinal, como libertários devemos nos embasar numa ética sólida para defender a liberdade como um todo. E a entender que o relativismo moral, cultural e dos padrões estéticos são formas de comunistas doutrinarem nossas crianças. É seguindo uma agenda destrutiva que os intelectuais da escola de Frankfurt, que beberam do pensamento de Gramsci, desenvolveram o conceito da teoria crítica. Essa teoria, na verdade, ensina a cada pessoa a ser crítico de qualquer norma, atitude e atributo cultural que seja predominante na sociedade. O propósito não tem a ver com ter senso crítico, mas de desafiar as estruturas de poder e as hierarquias. Independente de quais sejam elas, inclusive uma hierarquia familiar. Hoje em dia os progressistas pregam da boca para fora a tolerância, mas é importante saber o que Herbert Marcuse, pensador frankfurtiano, escreveu. A realização do objetivo da tolerância necessitaria da intolerância com relação às políticas, atitudes e opiniões vigentes, e a extensão da tolerância com relação às políticas, atitudes e opiniões que são proibidas ou suprimidas. Ao contrário da visão de Lenin e do Marx, Gramsci sabia que a revolução violenta não surtiria efeito desejado na sociedade ocidental, e provavelmente nem sequer aconteceria. Assim, Malaz Martin escreveu, citação, embora firmemente comprometido com o comunismo global, Gramsci sabia que a violência falharia para ganhar o Ocidente. Os trabalhadores americanos nunca declarariam guerra a seus vizinhos de classe média, enquanto compartilhassem valores cristãos em comum. Fim da citação. Podemos nos perguntar, quais seriam as principais táticas da guerra cultural gramsciana? Martin explica, as principais armas seriam a mentira, a manipulação e a infiltração. Escondendo sua ideologia marxista, os novos guerreiros comunistas almejariam posições de influência em seminários, nas comunidades e na mídia. A vantagem do método gramsciano é que ele seria eficaz em eliminar qualquer possibilidade de resistência cultural à agenda comunista. Mudando a mentalidade, a moral e se infiltrando nas instituições e na política, eles pretendiam mudar as leis antigas e todo o modo de viver. Com a doutrinação nas escolas e universidades, eles ao mesmo mudar a própria linguagem e distorcer a percepção de toda a sociedade. Isso porque a linguagem é uma ferramenta essencial para o domínio da consciência e da formação dos processos de pensamento. A mudança da moral proposta pelo economista italiano muda muito do que uma sociedade passa a aceitar como certo ou errado e como as pessoas encaram a realidade. E é assim que os agentes do comunismo, que seguem a cartilha gramsciana, se tornariam os soldados da revolução. Muitas vezes de forma inconsciente, fazendo o trabalho sujo de censura, manipulação e cancelamento de seus concidadãos. Uma ditadura do proletariado tem vida contada, como foi durante a União Soviética, e ela só faz crescer a hostilidade do povo, a brutalidade dos revolucionários. Mas a estratégia do pensador italiano tem se mostrado o melhor caminho para o sucesso em destruir a civilização ocidental. Portanto, podemos ver como o método de Antônio Gramsci é muito mais maquiavélico do que o marxista. Afinal, no lugar do príncipe estaria o partido que tentaria mudar a natureza humana. Enfim, o economista e pai do libertarianismo moderno, Muriel Rothbard, corretamente notou os perigos dessa ideologia e que ela é a grande ameaça à liberdade que foi construída no Ocidente. Em 1992, percebendo o avanço da marcha gramsciana nas universidades e instituições americanas, Rothbard escreveu, sim, seus progressistas podres e hipócritas. É uma guerra cultural. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até mais e obrigado.